Com certeza, eu acho que o maior benefício é ver o que antes, né, era impossível acontecer, essa melhora tão rápida dos meus pacientes, né? O que demorava antes um ano, a gente consegue em um mês, né? E também ver os terapeutas chegando assim no curso agora como instrutora, com milhões de dúvidas, com aquela carinha mais assustada desse mundo novo, saindo do curso felizes, me agradecendo, falando, não, eu vou conseguir, eu aprendi realmente, né? Aplicam o método, aí vem para os cursos de reciclagem, vem para os cursos avançados, né? Já como um terapeuta já de grande sucesso, completamente realizados com o que fazem. Então, isso para mim não tem preço, né? Além de filho e marido. Olá, olá! Nós estamos entrando ao vivo hoje, quarta-feira, dia 2 de setembro, e temos uma convidada muito especial. Vamos conversar com a Ana Cecília, mais conhecida como Cissa, fisioterapeuta e instrutora do método TheraSut. É uma conversa que eu estou querendo ter há muito tempo, saber um pouco mais sobre o TheraSut. Eu vejo muitas dúvidas dos pais, dos grupos que eu faço parte, e são dúvidas minhas também. Então eu acho que vai ser bem interessante da gente estar tirando todas essas dúvidas hoje. Tô vendo que o pessoal começou a entrar, que bom. Então, gente, todo mundo também chame os pais, né, de vocês, os seus pacientes, porque muitas dúvidas vão ser tiradas agora. E eu acho que não tem melhor pessoa para tirar essas nossas dúvidas do que a Cissa. Então eu tô esperando ele entrar pra gente poder começar o nosso papo. Oi, gente! Oi, galera! Tudo bem? Tá todo mundo entrando? Gente, tô sem aparelho! Olha que felicidade! A Cissa entrou. Começar. Oi, Cissa! Tudo bem? Oi! Tudo bom, querida? Tudo ótimo! Tirou o aparelho, é? Deixa eu ver. Tô feliz! Melhor sensação do mundo. Muito! Agora a gente faz aquele clareamento, né? Ai, meu Deus do céu! Muito bom! Aí eu botei o braço, botei tudo direitinho, contenção, mas vamos embora. Vai ficar pra sempre. Meu marido acabou de tirar o aparelho também. Tá todo bobo aqui. Ah, muito bom. 3 anos, né? Então eu já te apresentei, como eu te apresentei de uma forma assim, bem falando só que você é nossa instrutora master do Brasil, do método TheraSut, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que não te conhece e contasse um pouquinho da sua história e de como você se tornou instrutora. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer a Ju pelo convite. Muito obrigada. A gente já se conhece já faz um tempão, né? Em 2009 a gente se conheceu. 2009? Foi, no curso da Billy, lá em Niterói, na faculdade. Muito tempo. Primeiro curso, gente, foi um sucesso, graças a vocês. Não, eu pensando aqui hoje, eu falei, nossa, eu tenho que agradecer muito a Ju, porque eu não sei nem se eu estaria aqui se eu não tivesse feito aquele curso, porque o curso mudou completamente. Tudo que eu tinha em mente, eu comecei a estudar muito mais, porque não tem como você fazer um curso da Bíblia e não começar a estudar bastante, estudar muito inglês. Então, assim, eu garanto que esse curso mudou muito a trajetória, o caminho. Eu imagino que sim. Então, muito obrigada. Ai, que bom! Ai, obrigada! Muito bom escutar isso. Foi feito com muito amor, assim, todos os cursos. É muito trabalho mesmo, mas que bom ter esse retorno, gente. O curso, já tem o quê? 11 anos, ó. Muito tempo. E depois daí você só foi, e você foi crescendo e fazendo um monte de cursos que eu sei. Você morou lá em Michigan, né? Então, foi uma trajetória. Estamos em Michigan. Você não tá aqui? Não, estamos em Michigan. Ainda Deus, verão. Que delícia! Eu moro em Michigan. Eu achei que você estava aqui, que você ficava indo e voltando. Eu fico indo e voltando, mas esse ano muito mais aqui, né? Por conta da pandemia. Não tem como sair, né? Por enquanto. Sua mãe que deve estar sofrendo sem ver o neto, os netos. Nem fala. Não toca nessa ferida. É muito difícil, é muito difícil.
Eu Mas eu vou imagino. contar, Ju, como é que foi que eu vim parar aqui, né? Queremos saber. Então, para quem não me conhece, eu sou Ana Cecília Frazão, né? As pessoas escutam esse nome Frazão e falam, já ouvi falar. Não sou eu, é a minha mãe, né? Que é Tânia Frazão. Inclusive era para ela estar aqui, mas ela foge de live, né? Ela sempre foge. Na próxima a gente puxa ela. Não, E ela tem que falar comigo. E ela, Quero então, saber de esporte adaptado. eu sou filha da Tânia Frazão, irmã da Fernanda Frazão, que também agora faz parte do time, né? Eu e minha mãe somos fisioterapeutas, minha irmã é médica e nós três coordenamos o Servim, que é um centro de ecoterapia e reabilitação da Vila Militar, que fica lá no Rio de Janeiro. Acho que a Ju já conheceu, né, Ju? É lindo, adoro. Lá é bem legal. Lá é um centro de reabilitação com todas as terapias, ecoterapia, é um lugar assim, bem com cara de fazenda, sítio, é bem amplo, é uma delícia. Eu sinto muita saudade de trabalhar lá, porque agora eu tô aqui mais tempo. Mas enfim, em 2010, mais ou menos, eu estava atendendo no Servim, já tinha feito toda a formação que os terapeutas. A gente se forma, para quem vai trabalhar com neuropediatria, tem os cursos principais. Eu já tinha feito BOBAT, integração sensorial, já tinha feito todos os cursos da ecoterapia, já tinha feito PNF, 1, 2 e 3, já tinha feito BEDRAGAS na piscina, todas as técnicas que você possa imaginar eu já tinha feito, né? Porque, graças a Deus, a minha mãe sempre me incentivou muito em todas as formações. E aí, bem nessa época, eu tinha um paciente que era um paciente muito difícil. Um paciente GMFS4, deficiência visual, deficiência cognitiva, mas filho de uma mãe, sabe aquelas mães que querem saber de tudo, que procuram tudo? E aí ela veio com essa proposta do TheraSuite, e eu nunca tinha escutado falar, e ela falou: eu vou para Michigan, eu vou fazer essa terapia no meu filho. Eu falei, uai, vai? É isso aí, eu não conheço, mas se você acha que vai. E aí ela veio para cá, ela fez 3 semanas aqui em Michigan, né? E voltou para terapia convencional comigo. E como ele voltou? Pois é, quando ele voltou, eu fiquei até assustada, porque era uma criança que ele não tinha controle de cabeça e ele estava sentando em budazinho, segurando com a mãozinha, uma criança muito irritada, que chorava muito, rindo, me olhando, e eu falei, meu Deus, espera aí, não se mexe, fica aí. Chamei a minha mãe, falei, mãe, vem cá ver como que ele voltou. E a minha mãe olhou e falou, meu Deus, como é que é o nome mesmo do método? Aí ela falou, TheraSuite. Aí ela falou, olha, eu não sei o que é, mas a gente vai trabalhar com isso. A gente vai trabalhar com isso. E nessa época não tinha no Rio de Janeiro. Tinha em São Paulo, mas no Rio de Janeiro não tinha e a gente não ouvia muito. Então a gente foi para Michigan, né? Em 2010, eu e minha mãe. E aí, quando a gente voltou, a gente começou os atendimentos no Rio de Janeiro. Então fomos pioneiras no Rio de Janeiro. E aí, depois de um ano atendendo com o método, né, e lógico, mandando milhões de e-mails para Isabela, um monte de dúvidas, ela virou Cissa, por que você não vem para cá? Vem para cá e passa um tempo, tenta passar no mínimo 3 semanas aqui para você ver um programa inteiro e acompanhar. Eu falei, tá bom. Aí foi uma galera da clínica, aproveitou, já foi uma galera fazer o curso básico. E aí foi super legal. E durante esse treinamento eu conheci o meu marido. Eu literalmente me apaixonei pelo método, né? O Cris era um dos principais terapeutas dela, né? Que atendia lá. Desde que ele se formou, ele foi atender com a Bela. Então filho dela, ela fala que é filho dela. E a gente se conheceu, começou a namorar, barará, barará, e ele acabou indo morar no Brasil. E aí, em 2012, a gente convidou a Bela para dar o curso. Foi o primeiro curso do Thera no Brasil, em 2012, no Servim, né? E atualmente a gente tem, num ano normal, não, a gente não pode falar que esse ano nem vou fazer aniversário, não vou manter a mesma idade, porque o que eu não vivi, não é justo, não é justo. Então, mas num ano normal a gente tem de 3 a 4 cursos, né?
E aí, em 2014, a Bella e o Rich decidiram fechar a clínica deles, porque eles estavam querendo focar. Não, eles estavam mais a fim de focar nos cursos, no processo de formação, na venda dos equipamentos. E como eu tinha roubado um dos terapeutas dela, que não ajudou muito, aí ela chamou a gente, falou: Ana e Cris, vem pra cá, porque a gente tá com esse plano, mas a gente não quer que o trabalho pare. Então, eu gostaria que vocês abrissem uma clínica aqui. Então, ela deu um mega suporte pra gente. E a gente abriu a nossa clínica, que é a First Steps Fitness, aqui em Michigan. Ai, que é do ladinho da casa da Bella. Então, vira e mexe, ela vem Ela visitar. tá lá. Isso, mas a gente normalmente vai para o Brasil de 2 a 3 vezes por ano, porque a gente coordena a equipe TeraSuite no Servim. Isso, e atualmente a gente deve ter mais ou menos uns 15 terapeutas no Servim, atuantes em TeraSuite. A gente tem 15 E você que vem consecutivos. também dar o curso também, né? Isso, eu e Valéria Cury, eu tenho uma parceria com a Valéria. Ah, a Valéria também dá? Dá, a Valéria é minha parceira de curso, e a gente dá o curso básico, o curso prático, o curso avançado no Rio. Depois a gente vai falar um pouquinho de cada curso. Vai, tem que falar. Tem muita gente aqui, muito fisioterapeuta, que tem muita dúvida também. Essa história eu acho o máximo. Eu acho que é uma história muito maneira, muito legal, ainda mais você contando, né? Falando. Porque vocês estudam muito, isso é muito recorrente. Eu sempre gosto de frisar para quem escuta pra gente que, cara, não adianta, vocês têm que estudar muito. Neuro é muito estudo. Você vê, foram anos e anos e continua estudando, né, Cis? Não para nunca. Não. Se você encontra a Billy ainda, aí que você fica, meu Deus, eu tenho que estudar mais ainda. Porque ela é uma máquina. Isabela e ela juntas, então. Aí, ó, deixa eu te perguntar. Deixa eu te perguntar, então, assim, eu vou começar a entrar um pouco no tema, porque a gente tem 1 hora. Aí, então, agora, porque acho que é muita coisa que eu vou ter pra gente conversar. Pois é, mas vamos Aí falar a gente. tudo. Olha lá, já tem gente perguntando o curso. Já vamos responder tudo do curso. A gente só vai seguir um roteirinho que a gente combinou, que eu fiz, né? Que é mais, a gente vai falar um pouco agora para os pais, né? Como é a avaliação para ver se meu filho se beneficiaria com o TeraSuite? Eu vejo muito essa pergunta em muito lugar, assim, que eu faço parte de grupos de pais de PC, né? Uhum. Essa é uma pergunta, ela é uma ótima pergunta. Por quê? O TeraSuite nem sempre é a terapia ideal para o seu filho. Ou às vezes ela pode ser a terapia ideal, mas o momento atual não é ideal para o seu filho. Pode ser que a gente precise alguns ajustes até chegar o momento dele ir para o Tera, né? E o mais importante é uma avaliação. A avaliação ela tem que ser muito específica e a gente tem que avaliar questões como qual tipo de disfunção que a criança ou que o adulto apresenta. A gente sabe que tem algumas disfunções que são consideradas progressivas, que elas podem ser contraindicadas para o TeraSuite. Questões como crises convulsivas, sem controle, é uma questão que também a gente tem que ser avaliada e pode ser uma contraindicação do programa. Pacientes que têm contraturas e deformidades. Contraturas e deformidades, por exemplo, uma luxação de quadril, uma escoliose, a gente precisa avaliar e a gente precisa ter uma relação muito próxima com a equipe clínica desse paciente, né? Até para a gente saber quando é o melhor momento, se existe alguma previsão de alguma intervenção cirúrgica, porque nesses pacientes, por exemplo, a gente pode programar programas pré-cirúrgicos e programas pós-cirúrgicos, né? E os objetivos, eles têm que ser muito alinhados com a equipe médica. A gente precisa estar sabendo de tudo que está acontecendo com essa criança, né? Outra questão muito importante... É muita intervenção, né, que vocês fazem. Outra questão muito importante durante a avaliação inicial do Tera é o estado nutricional do paciente. Então, a gente tem que ter certeza que ele apresenta energia suficiente para produzir os resultados que a gente está exigindo, porque a gente exige os resultados dele. E é muito importante que, alinhado ao programa intensivo, esse paciente tenha uma alimentação saudável e com os nutrientes suficientes, né? Tem que ser necessário para ela poder conseguir ter os resultados, porque é bem intensiva a nossa terapia. Ela é intensiva, então a gente precisa ter esse suporte. Então a gente, muitas das vezes, quando eu
durante a minha avaliação, eu penso que uma criança que precisa de um suporte maior, eu vou indicar para uma nutróloga ou uma nutricionista, né? Junto com a minha avaliação, eu tenho uma irmã que é médica que vai me dar esse suporte. E aí, Naná, o que você está achando desse paciente? De repente, a gente precisa aumentar a frequência da terapia convencional para depois a gente entrar num programa de TER. Então, a gente tem todas essas questões, né? Durante a avaliação, a gente conversa também sobre a rotina do paciente, né? Então, a gente pergunta questões como o funcionamento intestinal dele, que é uma questão extremamente importante. Por quê? Quantidade, qualidade. O funcionamento intestinal, hoje em dia, ele está relacionado ao funcionamento do cérebro, de tudo. Então, muito relacionado à absorção de medicação dele. Então, se é uma criança que de vez em quando faz crise e está numa situação de constipação, a gente sabe que ele não está tendo absorção medicamentosa. Então, a gente vai botar essa criança numa situação de estresse, de exercício em estresse. Então, assim, isso é uma questão que aí a gente vai orientar os profissionais responsáveis para equilibrar todas essas questões, o que significa que é o momento ideal para esse paciente, né? Para o TERA. O sono, a qualidade do sono, então quanto que ele dorme, como ele dorme, é extremamente importante, porque é no sono que ele aprende, né? A consolidação da memória ele acontece no sono, então isso acontece muito, muitas crianças têm muita dificuldade de dormir. A gente vê isso bastante. Então, às vezes, a gente precisa ter uma intervenção relacionada a todos esses fatores para que a gente tenha sucesso realmente no nosso programa. Eu acho isso o máximo. Eu não imaginava que era uma avaliação assim que envolvia tantos aspectos da vida da criança. É lógico que eu sei que é pesado para a criança, né? Demanda esforço. Mas eu acho muito legal você falar isso e a gente está colocando aqui porque eu acho que isso não é sabido. Né? Eu sei, porque dentro da avaliação do TERA, a gente não só vê se aquela criança pode ou não pode. É se aquela criança pode agora, e se ela pode agora, o que mais que ela tem que fazer para ser um TERA excelente? Ou algumas coisas que passam, que a gente não consegue implementar, mas para o segundo programa, olha, a gente percebeu que isso tem que ser feito para a gente ter um rendimento melhor. Então, assim, no Servim, a gente tem toda uma abordagem de como ajudar as famílias. Então, cartilha nutricional a gente está em produção, a gente tem várias questões que a gente tenta ajudar a informar, né, os pais, porque muita gente realmente não sabe, né? A gente também precisa saber a medicação que ele está fazendo, os horários da medicação, porque a gente vai organizar o horário da terapia dependendo do horário da medicação, porque ele vai ter um rendimento melhor, dependendo da medicação e do horário da medicação, né? E outra questão importante no TERA, Ju, é que o TERA ele tem várias ferramentas, né? Ele tem a gaiola, dentro da gaiola a gente tem o sistema de polias, o sistema de Spider, e a gente tem o suíte, né? Que é a veste que a gente fala. Cada ferramenta tem as suas indicações e contraindicações. Então, às vezes, a criança tem, sim, indicação para realizar o programa intensivo, mas pode ser que uma dessas ferramentas ele não tenha indicação. Então, às vezes, uma criança muito pequenininha, ela tem indicação a fazer o programa? Tem, mas ela não vai usar o suíte nesse primeiro programa. Tá entendendo? Então, existem indicações e contraindicações dentro do programa do TERA. Eu já realizei intensivo num bebê de 9 meses. E ele tinha total indicação para utilizar todos os recursos, menos o suíte, que a gente indica aproximadamente entre 2 anos e meio pela questão da formação óssea. Isso eu também não sabia, que interessante. Eu achava que era... aprendendo. Olha, que máximo, porque todo mundo fala, só pode começar depois dos 2 anos. Tá bom, isso é que entrou na minha cabeça. Né? E é por causa do SUT, não é por causa do pensamento, do método e do resto em geral. É só por causa de uma parte do método. Então, outras crianças podem fazer outras coisas antes. Sim, sim. A gente pode usar polia, pode usar spider, pode usar rolo, pode usar tudo. O método TeraSuite, quando a gente começa o curso, a gente fala, gente, é uma abordagem que a gente pode utilizar o que for necessário para o nosso paciente. De uma forma intensiva, porque aí a gente tem toda a metodologia do porquê da intensidade, né? Mas a gente tem total liberdade de selecionar quais são os melhores recursos durante a aplicação do método.
incluindo a duração. Isso a gente vai falar, tudo dessa variação, como acontece. Mas a avaliação em si, eu vou lá e chego, aí você vai ver todos esses aspectos, são 15 no Servim, vai direto para uma fisio e ela que faz essa avaliação? Normalmente a avaliação inicial ela acontece com a minha mãe e com a minha irmã. Ah, tá. Então a minha mãe e a minha irmã, elas fazem a avaliação, pode ser que antes de der assim, ok, ele está apto, elas conversem com os médicos, a minha irmã vai ligar para o ortopedista. Se é um paciente que faz as terapias convencionais em um outro lugar, a gente vai conversar com a equipe que atende ele. Se a gente precisa de exames, como raio-x de quadril, raio-x da coluna, então isso tudo a gente vai ver. Pode ser que no primeiro momento a gente não deu ok, mas uma vez que a gente analisar, e pode ser que seja assim, olha, ele tem uma luxação de quadril, não acho que o melhor momento do Tera seja agora. Conversei com o ortopedista, ele está com uma previsão de uma cirurgia daqui a 3 meses, então a gente vai retornar para um pós-cirúrgico. Podemos fazer um pré-cirúrgico? Vamos planejar, entendeu? Então é mais ou menos da forma que a gente orienta. Muito bom. É bem específico para cada paciente. É muito interessante que é sua mãe, físio, né? Todo mundo conhece, e a sua irmã, que é médica. Então você vê 2 especialidades muito importantes tomando essa decisão juntas para poder ver se aquele paciente está apto. Eu acho que isso é muito importante. E acho que faz toda a diferença. Acontece, o paciente ele tem a indicação, ele realiza os programas, e às vezes a gente... Não, agora vamos dar um tempo de Terassut, vamos utilizar outros métodos. Então, essa indicação, ela varia. Ela tem como ela pode não ter. A avaliação, ela é constante. Ela é constante. A cada bloco, a cada programa, a cada retorno. Isso é extremamente importante. A gente acompanha, né, esse paciente. Porque se a gente para e pensa, o intensivo é complicado, né? Para a criança, para a família também, que tem que estar lá esse tempo inteiro e tal. Mas a criança muda muito. Você vê, uma criança de hoje com 4 anos, daqui a 6 meses, 4 anos e 6 meses, ela mudou muito da forma que ela quer, ou vai deixar você fazer, ou não vai deixar. Então, realmente, essa avaliação e não impor assim, não, você tem que fazer. Não, vamos ver se é o momento. Achei ótimo. E às vezes a prioridade também. Às vezes a gente tem um boom na parte motora, a criança já está andando com um equipamento legal, ela tá com uma estabilidade de tronco legal, não está realizando, tá com uma integração de reflexo, ela está apta, de repente, ela está no momento ideal para melhorar questões de aprendizagem cognitiva. Então, de repente, ela vai para um programa mais específico para melhorar a escolarização, ela está numa fase de alfabetização, entendeu? Então, nesse momento, a gente muda um pouco o foco dependendo da criança. Então, o Servim, a gente tem essa mágica, né? Da gente ter tudo lá. Até minha pergunta, achei o máximo, porque eu ia perguntar aqui, eu sei que são 4 horas, é isso mesmo? São 3 horas. 3 horas, isso. E essas 3 horas é só de fisioterapia ou é de TO e fono? Ou depende da criança ou do objetivo? Entende? Então, quando a gente avalia o paciente, a gente tem um programa que é um programa médio, que seria um programa de 4 semanas, 5 vezes na semana, 3 horas. Isso é um programa que a gente indica em média, mas o Terassut, ele não é protocolo, né? Então, assim, a equipe não é protocolo. Não é protocolo. A equipe, ela tem total autonomia de alterar tudo. Ela pode alterar a frequência para obter a frequência, o número de semanas, ela pode alterar. No curso básico, a gente fala muito disso, né? A gente fala baseado na nossa experiência, que a gente percebeu a necessidade de alterar isso, quais são os principais ajustes. Então, assim, vou dar um exemplo. Uma criança que foi para uma cirurgia de alongamento, uma cirurgia ortopédica, e foi fazer um alongamento de tibial. Quando ela vem para o programa, se for logo depois da cirurgia, principalmente, ela tem uma perda muito grande, né? Porque ela está numa situação de muita fraqueza, ela está numa situação que pode ser que ela esteja um pouco dolorida ainda da cirurgia, então a gente vai ter que utilizar técnicas de liberação de cicatriz, a gente vai ter que usar técnicas de relaxamento muscular, às vezes a gente pode associar com outras terapias como a hidroterapia. E aí, nesse caso, essa criança, provavelmente, se ela fizer um programa de 5 ou 6 semanas, vai ser muito melhor para ela. Porque a gente vai conseguir recuperar ela completamente.
Então, assim, não é um protocolo, a gente tem total liberdade de mudar quantas horas. A Isabela mesma, aqui em Michigan, ela fez um programa com sessão de 4 horas. Era uma criança que ela demorava muito a resposta dele. Então, vai, levanta e levanta o braço, alcança. O tempo para planejar era muito longo. Então, ela falou, eu preciso aumentar o tempo da minha sessão para eu poder ter um rendimento e atingir os meus objetivos diários. E a sessão do Thera, ela é basicamente de fisiomotora, né? Então, lá no Servim, que a gente tem todas as especialidades, tudo no mesmo local, dependendo do paciente, a gente consegue combinar. Então, durante as 3 horas do atendimento da físio, a fono pode vir e pode participar, a TO pode vir e pode participar, a psicopedagoga pode vir e participar da terapia, mas os objetivos ainda são dentro do planejamento da físio. Então, o paciente está de pé, tá com SUT, tá no Spider, tá fazendo um alcance de rotação para o lado esquerdo, porque ela está integrando o RTCA, parará. E, associada a isso, uma atividade manual ou fazendo alguma coisa relacionada à comunicação, entendeu? Assim que a gente funciona. A gente não interrompe durante as 3 horas e fala, tá, agora tá com a TO, agora tá com a fono. Isso não acontece da maneira como a gente trabalha. Eu tô gostando muito. Eu fiz uma live falando, até a Sônia também falou, né, da coisa do fisioterapia, que é mais uma coisa holística, no sentido de que você integra todas as funções para ver a criança como um todo. Eu estou entendendo que também é um pouco isso dentro do TheraSUT, né? A gente tem um objetivo motor, mas a gente também enxerga a criança como um todo para poder fazer essas outras funções necessárias também. A gente tem, na verdade, a gente tem que combinar, né? Uma terapia ideal é quando a gente consegue combinar todas essas questões, mas às vezes por isso que às vezes é tão interessante, vem uma pessoa de fora, a gente trabalha muito com a musicoterapeuta, né? Vem uma pessoa de fora e participar da nossa sessão, é excelente, a gente tem ganhos enormes, mas é aquela coisa, quando a gente começou a implementar as terapias associadas, integradas ao Thera, eu senti que a minha equipe ficou um pouco confusa de integrar, porque às vezes se você tem uma TO, uma fono que ela entra e chega chegando, ela acaba tomando conta da sua sessão, que não deve acontecer. É isso que foi difícil no início, hoje em dia já está todo mundo alinhado, porque ela toma conta da sessão e a criança que estava fazendo um agachamento para fazer um fortalecimento específico de extensores de quadril e joelho, acaba que para de fazer porque está mais ligada na sessão da fono. Isso não pode acontecer, tem que ser junto, entendeu? Porque o nosso planejamento, ele tá ali certinho, das 3 horas. Eu começo nessa postura e eu acabo no meu treino funcional, eu não posso perder nenhum pedacinho ali no meio, entendeu? Entendi. Mas dentro de tudo isso, assim, você falou que cada criança você vai fazer um planejamento e que não tem protocolo. Mas a gente tem um máximo de vezes que a criança pode fazer de protocolo de intensivo por ano? Ou eu posso ficar o ano inteiro? Não existe um máximo. Se o problema financeiro não existir, a criança não precisa parar. Isso é o que a Isabela diz, não sou eu que falo isso. A Isabela fala isso. Não tem por que interromper um programa intensivo. O que a gente vê é que, por outras questões de rotina, de vida, de família, a gente precisa, é interessante ter os intervalos até para a gente potencializar os ganhos. Mas não necessariamente tem que ter esses intervalos. Então, em média, como que acontece? São 4 programas no ano, com 8 semanas de intervalo. E quando a gente fala em crianças em processo, né, em liminar, a gente tem que trabalhar com um número máximo. Nesse caso, a gente tem um número máximo de programas, que são esses 4 programas. E aí a gente, de alguma forma, a gente tenta equilibrar, né? Número mínimo não tem, né? Às vezes, eu tenho paciente aqui, adulto já, que vem para 2 semanas com a gente. Paciente que vem, passa 2 semanas, renova todos os exercícios que ele tem que fazer para casa e ele malha em casa sem parar. Um personal trainer
2 semanas é suficiente para ele. Agora, na pandemia, ele não conseguiu vir, a gente fez umas sessões online e tá tudo certo. Ele tá mantendo e tá legal. Então me conta, peraí, adorei isso. É o quê? Um paciente adulto que cognitivo normal. Tá na faculdade. Aham. É um paciente de MFCS2 que tem uma ataxia, precisa muito realmente de um trabalho intensivo, de fortalecimento. Se ele perde o core dele, ele não anda, ele não escova o dente, ele não faz, nem fala, porque é uma criança que tem uma disfunção, uma discinesia, né? Que a gente fala. Então, mas é um paciente que sabe total da necessidade dele, ele acorda, faz abdominal, prancha, ele acorda, é religioso para ele, e vira e mexe a gente tem que dar uma dificultada no programa dele, ou se a gente vê alguma simetria, ele tem uma certa simetria de tronco, a gente tem que mudar um pouco os exercícios, e é suficiente para ele, ele tá ótimo, ele tá bem. E é um paciente que tem uma noção muito boa do corpo dele por tantos anos de terapia, e essa propriocepção que a gente dá para ele, né? Seu ombro tá assim, seu escápula tá assim, isso, ele é capaz de entender o corpo dele, e ele sabe quando ele tá legal e quando ele precisa voltar um pouquinho antes. Agora, na pandemia, ele ligou, tá precisando de uma ajuda porque tô perdendo aqui. 5 meses já. Não tô como eu estava antes. Então, a gente deu uma alterada no programa dele e foi suficiente. Nossa, eu amei isso. Eu amei. Eu não tinha ideia também, de novo, né? Como eu só lido muito mais com criança pequena, eu não tinha ideia dessa possibilidade que o Theraceutics também trazia para o paciente adulto. Até eu quero fazer porque eu sou toda torta. Eu tô na fila já aqui também. Eu quero fazer o Theraceutics Fit. Não é? Podia ter um intensivão aí, um mês. Mas é o máximo, a gente tem se organizar. Né? Depois do 35, dói tudo, fica toda torta. Mas, Ju, na verdade, o que acontece? Esses intervalos, né? Nos nossos pacientes que estão em programa, esse intervalo é o que a gente presta mais atenção para saber realmente essa fórmula para cada um, né? Então depende muito do que acontece entre os programas, né? Todos os pacientes, quando eles chegam para o intensivo, a gente utiliza o GMFM, né? Que é o Gross Motor Function Measurement, que é a avaliação, é a medida da função motora grossa da paciente. É uma excelente ferramenta para avaliar, porque a gente quantifica todos os ganhos motores. Então, se a gente for imaginar um paciente chegando hoje para o Theraceutics, a gente faz o GMFM nele, ele pontua 50. Ele recebeu a pontuação de 50 no pré-teste, né? Quando ele acabou as 4 semanas, ele pontuou 55. Ele teve um ganho de 5 pontos, que para os primeiros programas é um ganho médio, que a gente já observa, né? E aí, no último dia, a gente assiste, a gente faz uma apresentação, né, no PowerPoint. Então, a gente assiste todos os vídeos do primeiro dia, do último dia, porque o GMFM ele é só quantitativo. Ele não mede a qualidade. Então, a gente precisa ainda da foto e do vídeo para perceber a melhora da qualidade e também dos vídeos pré-testes e pós-testes. A gente coloca o resultado do GMFM nas curvas do GMAI. Então, a gente consegue comparar com crianças da mesma idade e do mesmo GMFS, a curva, qual o percentil que ele está na curva. Então, tudo isso a gente conversa nesse último dia e a gente faz as orientações para casa. Eu já vi que você teve uma live só sobre a questão das orientações para casa. Dentro das orientações, a gente fala do quê? Aquisição, adaptação e orientação de uso de equipamentos e quais as atividades que têm que ser realizadas diariamente. E aí pode ser a terapeuta da fisioconvencional ou pode ser o pai. Alguém tem que fazer, porque Theraceutics não é mágica. Se você não der continuidade, você vai perder sim. E isso é praticamente, eu faço um contrato com os meus pais, porque eles precisam entender isso. Porque é um esforço muito grande. Não só do paciente, da família, mas um esforço meu, porque eu tiro o suco do meu paciente lá para ele ganhar tudo isso. Então não existe a possibilidade disso não se manter. Então isso é uma coisa que fica muito clara, né?
E aí, o que que acontece? Nessa orientação, a gente faz com foto, com vídeo. Hoje em dia, na pandemia, graças a Deus, a gente já inventou, já está usando uma plataforma que a gente só envia o link para o pai, a gente consegue incluir vídeo, está super legal. Então, está super fácil dos pais terem acesso a esse material, né? E aí, quando esse paciente volta para mim, o primeiro intervalo a gente sempre dá de 8 semanas, é um intervalo médio que a gente faz. A gente vai fazer o GMFM de novo. E aí, se esse paciente pontuou 55, parabéns para ele. Ele manteve, tá excelente, né? Se ele pontuar mais, melhor ainda. Esse é o paciente que eu posso pensar em até aumentar o intervalo, né? Mas o que acontece se esse meu paciente pontuar 52? Significa que ele perdeu 3 pontos nesse intervalo. Aí eu preciso pensar o que aconteceu nesse intervalo. Aí eu vou conversar com a mãe. A gente tem um questionário de retorno no Tero. O que aconteceu durante esse período, né? E aí, o que pode ter acontecido? A criança ficou doente, isso às vezes acontece. Então aí ela ficou internada, teve alguma intercorrência, mais do que normal ela ter perdas também. Lógico. Né? O que pode acontecer também é que o programa domiciliar que eu fiz para ele, para a família, não funcionou, não deu certo. A mãe tentou, mas não deu certo. Significa que eu preciso rever esse meu programa, eu preciso, de repente, facilitar. De repente, eu utilizei algum equipamento que a mãe não tinha, ou ela falou que tinha, mas não funcionou. Então, isso eu vou ter que dar uma adaptada. Ou pode ser simplesmente pelo fato de que a família não realizou o programa domiciliar. E aí, nesse caso, a gente tem 2 opções. A gente tem a primeira opção, que é precisa fazer, ou a opção de vai ter que diminuir o intervalo. Nesse caso, eu não posso para 8 semanas. Se a família ela tem total consciência de que ela não consegue e ela não tem condição de aumentar a terapia de manutenção, então vamos diminuir. Porque daí eu vou conseguir manter a evolução desse meu paciente. Entendeu? Mas deixa eu te perguntar uma coisa sobre isso. Eu pensei que fosse interessante para o paciente ter uma físio entre um intensivo e outro. Não, mas eles não têm um? Tem. O programa de manutenção. Tem com físio, TO, seja com vocês, né? Seja com a gente, ou seja, porque a gente também recebe muito paciente porque muita de fora, demais. Acho que é a maior parte, né? Aqui nos Estados Unidos eu só faço intensivo. E aqui nos Estados Unidos é muito comum dos pais fazerem a terapia de manutenção. Eles só fazem intensivo. É muito comum isso. Porque a terapia aqui não é como no Brasil. A gente tá... No Brasil dá de 10 aqui. Dá de 10. Dá de 10. Também acho. A gente tem a tecnologia aqui, né? Que é muito legal. Mas graças a Deus a gente tem você que leva um pouquinho da tecnologia daqui para o Brasil, né? Então, mas em relação à terapia, aqui, aí no Brasil assim, porque assim, no Brasil, pelo menos eu vou dizer por mim, pela minha irmã, pelos meus pais, assim, eu não ia conseguir. Porque eu não sou regrada, vamos ser sinceros. Mas eu acho muito peso, assim, pro pai. De repente o americano tem uma cabeça diferente, mas pra gente aqui, a gente fazer a terapia entre um intensivo e outro e conseguir organizar, assim. Eu posso estar errada. Mas, na verdade, também vale muito do terapeuta montar um programa que seja viável para a família. E é isso que é importante, essa troca é muito importante. Quanto tempo você tem no seu dia para me dar? Eu tenho 20 minutos, só isso. Tá, eu vou montar o meu programa, eu vou ter que fazer mágica, eu vou montar uma atividade que eu consiga ativar todos os componentes biomecânicos que eu quero em uma atividade que seja aquela atividade. Então, a gente precisa ter uma relação muito sincera, muito família e terapeuta, porque o que você tem para me dar e eu vou quebrar minha cabeça para fazer dessa forma. E a utilização de equipamentos, tentar entrar na rotina. Muitas das vezes, nesse primeiro intervalo, a gente tem que fazer um acompanhamento mais próximo. Então, dar uma ligadinha, perguntar, pedir vídeo, pedir foto para ajudar. No último dia da minha sessão, se eu tenho algum exercício específico, eu peço para a mãe fazer, vem cá fazer.
faz você. E aí, às vezes, a mãe fala, não, eu já entendi. Não, mas eu quero que você faça. Ela não consegue fazer. Agora, imagina se fosse em casa, sozinha. Em casa. Então, assim, não, mas é fácil, ó, é assim. Aí ela consegue ficar tão feliz. Nossa, que legal. Mas provavelmente, se eu não tivesse feito isso, não ia conseguir, entendeu? Então, tem algumas dicas, assim, para facilitar esse processo. E funciona. Então, a minha... Então, a outra pergunta é que eu lendo sobre o Terasuti, é o seguinte, ele fala de objetivos específicos, porque vocês conversam com o pai para saber o objetivo específico daquele pai, né? Do que eles acham que seria interessante. Então, ou seja, mais ou menos isso. A paciente 3 anos, PC, GMFCS 2, senta, mas não faz a passagem sentado para em pé. Então, o pai vai falar isso, eu quero que ela fique em pé. O objetivo dessa sessão, desse primeiro protocolo vai ser só sobre isso, sobre essa passagem, aí depois a gente vai para um outro objetivo na próxima vez? Então, o programa do Tera, ele é exatamente assim, né? A intervenção do método, ela é centrada na família, ou no paciente, se for um paciente adolescente ou adulto. E aí, a família que direciona a equipe à escolha do objetivo funcional. Então, a primeira pergunta, quando a gente vai começar o programa, um pouquinho antes de começar o programa, o que você quer que seu filho melhore neste momento, agora? Ou o que você quer, qual atividade que você quer que seu filho aprenda ou melhore a qualidade? Se ele já faz, mas não faz por um tempo suficiente, ou se ele faz com uma péssima qualidade. Então, baseado nessas respostas e na avaliação que a equipe realiza, né, a gente vai definir um objetivo que seja mensurável, né? Ou seja, esse objetivo ele tem que ter um tempo, uma distância ou qualquer fator quantitativo para que no fim do programa a gente realmente consiga mensurar isso. E o foco, né? Além disso, o foco é sempre definir um objetivo que seja específico para a criança, ele tem que ser alcançável, né? Às vezes no início o terapeuta tem um pouco de dificuldade, a gente dá muitas dicas, principalmente no curso prático, sobre como definir um objetivo ideal, né? Esse objetivo, ele tem que ser realístico, né? E ele tem que ser o mais importante, ele tem que ser relevante para o paciente e para a família. Então, uma vez que a gente define esse objetivo, a equipe, ela vai organizar, né, um programa e ela vai apresentar para a coordenação, que sou eu aqui nos Estados Unidos, e agora tinha a Marília, agora é a Marcela, que é a coordenadora do Tera. Então eu tenho uma coordenadora lá no Rio de Janeiro, né? E a gente, cada equipe monta o seu planejamento e o planejamento vai incluir desde o objetivo, as atividades pré-cinéticas, tudo que ele vai abordar no início da terapia, tipos de atividades para integração dos reflexos, quais atividades para integração sensorial, massagem, mobilização neural, vai usar plataforma, vai usar esteira, vai usar... O que ele vai usar, né? Também eles vão especificar os tipos de exercícios da polia, do spider, quando que vai usar veste, quais as estratégias da veste, né? E no final do programa, da sessão, quais serão as atividades funcionais que essa criança vai realizar, né? Então, isso tudo eu vejo antes de começar, antes da primeira semana ali, eu estou acompanhando todo o planejamento da sessão de todos esses pacientes. E aí a gente aprova, às vezes a gente marca uma ligação assim de vídeo com cada um e conversa, olha, o que não pode faltar no programa desse paciente é esse exercício. Isso é o exercício-chave todos os dias. Ele o segredo. Então, assim, aí a equipe começa a trabalhar, filma, manda foto, às vezes eles só me mandam uma mensagem, eu entro na câmera lá da clínica e vou acompanhando isso. Ah, bem legal. Então, aí a criança, por exemplo, aí essa minha paciente hipotética aqui, ela começou a conseguir ficar em pé. Aí vai ficar 2 meses, né? Dependendo vamos dizer que essa paciente, essa paciente ela começou a passar para de pé, né? Então assim, a gente alcançou o objetivo. Ficou de pé. Ela ficou de pé sem apoio sozinha. O que é importante
que ela realize durante o período de manutenção. Quais eram os componentes biomecânicos que não deixavam ela ficar de pé? Era a extensão do joelho, era a extensão de quadril, era porque ela fazia muita fixação e entrava muito num RTCS. Então, assim, pensando nisso, quais são as atividades que ela tem que fazer? Então, ela precisa fazer atividades que tragam a ativação do core, ela precisa trabalhar a extensão de quadril, extensão de joelho. Então, eu crio um programa baseado nesses componentes para ela continuar fazendo. Porque quando ela volta para mim, ela tem que estar ficando de pé. Porque eu vou querer que ela dê 3 passinhos, entendeu? Por isso que é tão importante o programa de manutenção. Para ela continuar a chegar e a gente poder. Porque se ela chega para mim e ela não fica mais de pé, eu vou gastar 1, 2 semanas recuperando o ficar de pé para aí eu poder evoluir um pouquinho. Aí a gente fica fazendo assim, ó, que a gente não quer, né? A gente quer muita melhora. A melhora. Aí a minha outra é uma questão assim, todo pai, o objetivo principal realmente eu acho que é o que o filho ande. E eu acho que mais vocês, quando vocês recebem os pais, também tem essa conversa sobre expectativas e mostrar realmente qual é a possibilidade ou não daquela criança. É muito importante que a gente converse com os pais sobre os objetivos a curto e a longo prazo, né? Porque a gente tem um objetivo lá, ficou de pé, e aí depois... Mas a gente tem que falar pro pai que a gente está caminhando. A gente está caminhando para isso. Com certeza o andar é sempre uma grande preocupação dos pais. Eles se preocupam muito com essa questão. Mas nessa nossa trajetória de reabilitação, a gente sempre tenta mostrar que as crianças sejam funcionais, né? Não só funcional, que elas sejam conscientes. Ou seja, que elas consigam planejar e realizar tarefas em todos os ambientes, né? Não somente na terapia, porque isso é muito comum. A gente tem ganhos na terapia, mas que não transcendem. Então, isso que é o mais importante. Ela tem que ser funcional. Ela realmente é o fora da terapia. Fora da terapia, né? Sem contar que uma coisa que eu falo muito para os meus pais é ninguém tem noção de onde a ciência e tecnologia pode chegar. Isso a gente sabe, né? Então, verdade. A gente tem que acreditar, eu sempre acredito no potencial dos meus pacientes, né? E o que a Bela fala muito, que eu acho muito interessante, é que nada é impossível para os nossos pacientes. Eles só precisam um pouquinho mais de tempo para aprender. Então, muito lindo. Mas eu acho super válida dela, né? A Kai, ela precisou de mais tempo, mas ela sempre aprendeu. Era uma menina de MSS 4, que hoje em dia ela anda, ela é completamente funcional na casa dela. Para longas distâncias ela precisa de uma muleta, mas uma menina de MSS 4 que anda. Jura? Mas ela precisou de bastante tempo. Bastante tempo. Ela ralou muito, cara. Meu exemplo não é tão assim. A Estela andou com 6 anos, mas ninguém achava que ela ia andar também, que ela não ia ser nem um pouco funcional pra nada. Então, ela andou e a gente guarda a meia dela que ela andou até hoje. Muito coisa. Minha amiga, a gente só tem 10 minutos, então eu vou pular algumas perguntas que eu tinha assim, sobre crianças adultas e objetivos comuns. Depois a gente pode fazer de repente uma live só sobre adultos, porque eu gostaria muito de conversar com você sobre isso, inclusive para você me dar um retorno sobre a minha irmã. Então a gente faz uma consulta online assim. Brincando. E eu queria que a gente falasse um pouco dos cursos, porque eu escutei muita gente perguntando como é que os cursos são divididos mas assim, sobre pesquisa, e você terminar depois me contando qual foi o maior benefício, retorno, que eu acho que essa pergunta é nos seus anos de profissão que o Therastudio te proporcionou, assim, né? Porque eu acho que te proporcionou vários momentos lindos com os pacientes e com seus pais, assim. Então, para você contar um pouquinho pra gente. Marido, filho. Mas falando das pesquisas, o que acontece? Isso é uma questão que a gente está tentando correr atrás disso. Então, atualmente o Servim tem um centro de pesquisa, já tem uns 2 anos, e a gente acabou de fechar uma parceria, né, com a UFMG, e a gente vai começar uma pesquisa a nível nacional sobre o Therastudio, e a gente está com essa pesquisa, está no comitê de ética, está sendo aprovado, e provavelmente, se Deus quiser, ano que vem a gente
começa. Já convidou alguns centros, né? Os centros credenciados, são os terapeutas que fizeram toda a formação já, que já vieram para cá fazer um intercâmbio comigo. Então, é uma galera que está muito alinhada da maneira como a gente trabalha. E, se Deus quiser, já já a gente vai ter um estudo bem bacana do Thera aí. É difícil, né, fazer estudo. Não Fala é dos fácil. cursos. Não é fácil fazer estudo, porque a gente sabe que funciona, a gente sabe que é muito bom, mas a gente se dedicar a estudo é complicado. Por isso que a gente, com esse centro de pesquisa no Servim, a gente tem uma equipe que está fazendo isso. E é por isso que as coisas estão andando e a gente fica dando suporte, né? Em breve, graças a Deus. Ai, vai ser muito bom. Eu acho que precisa mesmo. Eu acho que com estudo, de repente, consegue não ter uma judicialização tão grande do TheraSud, consegue ser logo aprovado pelo plano. Então... Curso, a gente tem 4 cursos do Thera. O primeiro curso, que é o curso pré-requisito para realizar os outros cursos, é o curso básico. Ele tem duração de 5 dias, de 8 horas, é carga completa, né? E nesse curso, o objetivo, o que é? A gente vai falar, vocês vão entender a metodologia da técnica e como usar cada ferramenta. Então, como usar a polia, como usar o Spider, e como usar o Suite e como planejar uma sessão de Thera, uma sessão básica. A gente não entra muito em questões sobre avaliação do curso básico. Já no curso prático, que são 2 dias só, é onde a gente fala específico, a gente aborda avaliação, planejamento e estratégia. Então, a gente trabalha com casos clínicos, caso GMFS 1 a 5, todos os participantes vão para dentro da gaiola demonstrar e a gente discute cada estratégia de uma sessão completa para cada tipo de paciente. A gente também tem um curso avançado de 2 dias, que é o avançado 1. Tem duração 2 dias e esse curso ele é exclusivo sobre integração de reflexo. Então, nesse curso a gente aborda todos os reflexos. Desculpa, é que cortou. O curso avançado. O curso avançado 1 é um curso que aborda integração de reflexos. Então, a gente aborda cada reflexo, as consequências da não integração, dos reflexos retidos. Então, a gente tem as 2 populações, a população com paralisia cerebral e a população com hiperatividade, os autistas. Então, a gente fala mais dessas questões. E agora a gente tem um curso novo que eu fiz recentemente no Brasil, que é o Avançado 2, que é um curso que a Bella e o Richard, eles são os instrutores, né? A gente ainda não tem outras instrutoras formadas. E aí, nesse curso, ele é um curso que vem um pouquinho depois, que é para responder a pergunta dos terapeutas que já atendem um tempinho, do tipo, por que o meu paciente X não melhora como o meu paciente Y, se a intervenção é a mesma? Então, o curso 2 é para responder essas questões. Então, eles vão bem fundo em questões como alterações genéticas, alimentação, suplementação, qualidade do sono e em relação à aplicação do método também. Mas todas essas variáveis que a gente já conversou um pouquinho. É muito legal, muito bacana. Muito interessante isso, porque essa parte toda que você falou, né, das avaliações, e agora trazendo isso para o curso, de repente, né, vai aumentar, as pessoas que fizeram vão conseguir também fazer toda essa avaliação bem maior desse paciente, e aí vai ver realmente essas diferenças. Porque realmente, os pacientes, nenhum é igual ao outro, com certeza. Mas as disfunções motoras de alguns podem ser muito parecidas e não têm a mesma resposta, né? Com certeza. E aí, com o passar do tempo, a gente vê por que esse paciente não melhora, por que esse paciente não está melhorando como os outros. E aí a gente vê o que esse paciente come, como esse paciente dorme, qual o nível de estresse, né, que esse paciente está. Então, são um monte de fatores que aí a gente precisou chamar muitos parceiros, né, para começar a ajudar a gente. E são muitas coisas, né, porque o dormir realmente tem uma influência grande. Agora já tem muitas coisas interessantes para o dormir. Tem uma que eu adoro, que só vende aí, impossível de importar porque tem peso, que é aqueles cobertores que você bota saquinho de peso dentro, gente. Alguém podia fazer isso aqui, porque é o máximo, então ajuda muito também, muito. né? Você usa. Uso muito. Ai, eu amo isso, muito. Não tem aqui. Então, você responder a última pergunta. Que a gente tem...
Você me fez. Qual foi o benefício, além de marido, filho e... Com certeza, eu acho que o maior benefício é ver o que antes, né, era impossível acontecer, essa melhora tão rápida dos meus pacientes, né? O que demorava antes um ano, a gente consegue em um mês, né? E também ver os terapeutas chegando assim no curso agora como instrutora, com milhões de dúvidas, com aquela carinha mais assustada desse mundo novo, saindo do curso felizes, me agradecendo, falando, não, eu vou conseguir, eu aprendi realmente, né? Aplicam o método, aí vem para os cursos de reciclagem, vem para os cursos avançados, né? Já como terapeutas já de grande sucesso, completamente realizados com o que fazem. Então, isso para mim tem preço, né? Além de filho e marido. Eu acho que o Teracite ajudou muito, gente. Sinceramente, eu venho vendo o crescimento do método Teracite, venho vendo muita coisa em relação aos pais, como as crianças tiveram uma melhora e o retorno. E a gente vê isso também pelo boom que teve. Sinceramente, teve um boom muito grande. E esse boom é causado porque teve sucesso, senão não teria, né? Depois de tantos anos já teria... Ah, não. Então, são muitos anos que tem esse boom e continua tendo. Então, eu parabenizo você muito, porque eu já tinha... A Isa já dava curso em Michigan, mas você trouxe ele para o Brasil... E isso ajudou a ajudar muitas crianças. Então, a gente vê muitas crianças conseguindo ter um desenvolvimento. Contra alguns terapeutas que já atuavam, que não queriam de maneira alguma. Eu falei, gente, como que pode? Um negócio tão bom, todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que conhecer. Mas na época não foi fácil. Eu acho sim, que tem que ter. Eu sou daquelas que eu acho que tem que ter a coisa muito básica de anos, tipo boba, eu te acho muito importante, porque até eu acho que o manuseio que você tem ali dentro da gaiola, né? Se você tem o Bobat é muito importante, mas o Teracite eu acho que trouxe realmente uma revolução e você ajudou isso a fazer. Então eu acho que muitos parabéns a você. Obrigada. E foi muito bom e a gente tem que marcar um de adulto. Vamos conversar. Tem gente pedindo aqui, ó. Ai, faz um só sobre adulto. Vamos conversar. Porque a gente não conseguiu falar. A gente pode fazer, vamos conversar. A gente vai conversando e eu tenho uma parceira aqui que trabalha só com adulto, brasileira também, que trabalha aqui comigo. Então, de repente a gente combina ela na Sheridan. Na Sheridan, tá me ouvindo? Ela é espetacular. A gente combina, sim. Obrigada, Ju. Obrigada pelo convite. E quando tem algum curso, só mais uma... Próximo curso em novembro. Tem algum curso marcado para o ano que... Ah, tá Esse certo. Esse ano então. A gente tem 30 de novembro, a gente tem curso no Servim, curso básico, curso prático. Eu acho que já são 2 turmas já. Quem quiser mais informação, depois a gente pode mandar o link aí, a gente pode botar na gravação, não sei se tem como botar. Manda pra gente, que a gente também posta. Tá, então tá. Combinado, então. Qualquer coisa, entre no site do Servim, servim.com.br, lá tem bastante coisa. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estão mais uma vez na live com a gente. Cissa, foi uma ótima live. Vai estar aqui para todo mundo que não pôde ver a live inteira. A live vai estar no IGTV e vai estar também no nosso canal do YouTube. A gente fez um canal do TikTok que eu tive que fazer, então me desculpe, mas quem quiser se inscreva. Eu fui obrigada a fazer pelo pessoal aqui da empresa, então... E muito obrigada a todos. Cissa, mais uma vez, obrigada e parabéns pelo seu lindo trabalho. Continue assim, traga muito curso para o Brasil que a gente precisa e vamos formar muitos ótimos fisioterapeutas para tratar das nossas crianças. Muito obrigada, Ju. Que você continue na missão aí, que você é fera nessa missão, trazendo tudo de melhor pra gente. Eu não sei trabalhar sem as minhas faixas, sem meu toque, não sei. A galera é sortuda de ter essa oportunidade. Um beijo pra você. Beijo. Um beijo pra Estela. Até a próxima, então. Até a próxima, amor. Tchau, beijo. tchau. Tchau.